Ritorniamo un po' a ciò che dicevamo stamattina alla fine del mio intervento. Né? Voltemos então àquilo que nós dizíamos no fim desta manhã na minha palestra. Poi sarebbe bello se continuasse il dialogo, perciò sono tante domande molto interessanti, molto profonde. Né? Na sequência, seria interessante se esse diálogo que nós propusemos através das perguntas continuasse. Eu vi as perguntas muito profundas, muito interessantes. E poi non andremo fino alle 4:30. Né? E a gente não vai terminar 4:30, vamos terminar antes. Perché venendo, né? Porque vindo para cá, diverse persone mi hanno fermato. né? Muita gente me parou pelo caminho. Hanno detto: padre, ma non pensa parlare fino alle 4:30? E disseram para mim: padre, mas você não vai falar até 4:30? No, ho detto no, veniamo prima. Não, a gente vai terminar antes. Dunque, siccome stamattina abbiamo cominciato a guardare le immagini dei battisteri, Né? Quando nós estávamos aqui esta manhã, nós terminamos olhando algumas imagens de batisterios. è molto importante questo per capirci veramente bene. Né? Isso é muito importante para a gente compreender bem. Anche Maria ha parlato della prassi delle chiese antiche. Né? A Maria falou também sobre a praxe, os costumes da igreja antiga. Perché se questo battistero che noi vediamo qua Né? Porque se esse batistério, essa pia batismal que nós vemos ali, esiste, né? Ele existe, allora noi non parliamo di teoria del battesimo, né? Então nós não estamos falando de teoria do batismo, ma dell'esperienza. né? Mas falamos da experiência. E questo è molto importante. Isso é muito importante. Noi non parliamo dell'ideale del Né? battesimo. Não falamos do ideal do batismo. Il battesimo sarebbe, Né? O batismo seria, la chiesa battesimale né? sarebbe. A igreja batismal seria. No, noi cerchiamo di prendere la nostra identità Não, nós procuramos aqui tomar a nossa identidade, attraverso tutto ciò che noi siamo. né? Tomá-la através de tudo aquilo que nós somos. E voi sapete che come non è il confine il legame di sangue, Né? E vocês sabem que o confim entre nós não é a ligação de sangue, così non è il confine etnico e nazionale. né? Do mesmo modo, também não é o confim ético e nacional, étnico e nacional. E non è il confine del tempo. E muito menos o confim do tempo, Allora noi siamo contemporanei né? Isso quer dizer que nós somos contemporâneos ai cristiani del V, IV secolo aos cristãos do quarto e do quinto século, e siamo nella perfetta comunione del corpo di Cristo né? E estamos na perfeita comunhão do corpo de Cristo con i cristiani com os cristãos di Palestina, di Armenia, di Roma, di Padova, di tutti i tempi, di tutti i luoghi. né? Da Palestina, da Armênia, de Roma, de Pádua, com os cristãos de todos os tempos e todos os lugares. Noi abbiamo una identità in questo senso Né? E nesse sentido é que nós temos uma identidade. e perciò io tutto ciò che è di Cristo É por isso que tudo aquilo que é de Cristo, sento come mio. né? Eu sento como se fosse meu. Io non sento che Caterina di Siena appartiene agli italiani. Né? Eu não sinto que Catarina né, de Siena pertence aos italianos, O che Andrei Rublev appartiene ai russi. né? Ou que André Rublev pertence aos russos. Se è santo, Se é santo, è glorificato in Cristo. é glorificado em Cristo. E tutto quello che è di Cristo è mio. E tudo aquilo que é de Cristo é meu. Allora, noi stiamo attingendo Nós estamos aqui, né, alcançando, bebendo, a una memoria viva della Chiesa. né, de uma memória viva da Noi igreja. non stiamo facendo museo, Né? Não estamos aqui fazendo museu, è una indagine né, archeologica. uma pesquisa arqueológica. Noi stiamo semplicemente svegliando Né? Estamos apenas acordando, le zone dentro di noi che dormono né, aquelas áreas dentro de nós que dormem, per avere una coscienza più grande para alcançar uma consciência maior di ciò che siamo secondo la fede. daquilo que nós somos segundo a fé. Allora, abbiamo detto questa mattina Né? Hoje de manhã nós dizemos che questi più antichi esemplari
battisteri che ci sono rimasti que esses exemplares mais antigos dos batisterios que permaneceram, que ainda existem, fanno riferimento a due orizzonti, eles se referem a dois horizontes. quello diciamo più pasquale, Aquele mais pascal, nós dizemos, che è il passaggio attraverso la morte, ou seja, a passagem através da morte, più rappresentato di San Paolo, que representa mais a teologia de São Paulo, o quello della rinascita, ou aquele horizonte do renascimento, la Chiesa come madre, a igreja como mãe, il battesimo come fonte battesimale come l'utero, a fonte batismal como útero, e il battesimo come il parto e o batismo como um parto dell'uomo do nuovo, homem novo, presentato più dell'ala di Giovanni. que representa mais a ala de João. E abbiamo detto che a un certo momento storico E dissemos também que, num determinado momento si histórico, sta sempre più rivelando uno scisma tra il pensiero e la vita. num determinado momento histórico, se está revelando cada vez mais essa divisão entre pensamento e vida. E che allora il pensiero può svilupparsi indipendentemente dalla vita. Essa noção de que o pensamento pode se desenvolver de forma independente da vida. E che può portarci alle illusioni. E que pode levar-nos então a ilusões. E che può ridurre pian piano la fede a una struttura della religione. E devagarzinho vai reduzindo a fé a uma estrutura da religião. Ma che recupero della fede da uno scheletro religioso Mas recuperar a fé deste esqueleto religioso non significa semplicemente abbandonare religione, recuperar a fé desse esqueleto religioso não significa simplesmente abandonar a religião e di proporre la pratica, la prassi, e propor uma prática, uma praxis. perché si finirà lo stesso fuori dalla fede. Porque da mesma maneira a gente vai acabar fora da fé. Perché alla fine rimarrà un asciutto moralismo, Porque no final o que sobra é um moralismo enxuto, o prevalentemente culturale seja prevalentemente cultural o sociale, ou social, ma non manifesterà l'uomo nuovo, mas não vai manifestar o homem novo, non manifesterà Cristo. não manifestará Cristo. E il continente nostro qui, E o nosso continente aqui, anche su questo punto, può dirci qualcosa. Também sobre esse assunto pode nos dizer alguma coisa. Che certe vie che sono state prese Algumas decisões, alguns caminhos que aqui foram tomados e che sono state di grande vivacità, e que foram, a seu tempo, muito vivos, però in diverse zone della Sud America em diversas áreas da América do Sul, stanno finendo in una specie di assistenza estão terminando por ser uma espécie de assistência, a un impegno sociale um assistencialismo, um empenho social, che non è sufficiente, que não é suficiente, perché non manifesta una vita nuova. porque não manifesta uma vida nova. Allora non significa semplicemente andare contro, diciamo, una religione para-imperiale, Para resgatar a fé, então, não basta ir contrariamente a uma religião para-imperial. non bisogna essere semplicemente contra, Não basta ser simplesmente contra essa religiosidade. si tratta di essere gravidi, incinti, Trata-se de sermos nós grávidos, prenhos, di avere lo Spirito Santo, de ter em nós o Espírito di avere Santo, una vita nuova de ter uma vida nova e di generare, e de gerar, di manifestare. de manifestar. Evangelizzazione, dice Paolo São Paulo alla diz, prima Corinzi, na primeira carta aos Coríntios, que a come anche nella lettera ai evangelização, Romani, também na carta aos Romanos, è rigenerare l'uomo. que evangelizar é regerar o homem. Potete avere molti maestri, Vocês podem ter muitos mestres, ma uno vi ha generato. mas gerou vocês. La Chiesa non è un'associazione del bene. A igreja não é uma associação do bem. Vladimir Solovyov Vladimir Solovyov
è morto nel 1900, né? Teólogo russo morto em 1900, uno dei più grandi del secondo millennio cristiano. né? Dos maiores pensadores do segundo milênio cristão. Pensate, Balthasar dice 2 erano grandi nel secondo millennio. Né? Vejam, Balthasar, Hans Urs von Balthasar diz que 2 eram os grandes pensadores do cristianesimo, Del secondo millennio. do segundo milênio. Tommaso d'Aquino Tomás de Aquino e Vladimir Solovyov, e Vladimir Solovyov, che sono incompatibili. né? Que são incompatíveis. Sono come IBM e Macintosh. Né? Ma Solovyov dice un cristianesimo che vuole risolvere i problemi dell'uomo Cristianismo que queira resolver os problemas da humanidade, si manifesterà come anticristo. né? Se manifestará também como Cristo. Anticristo. Anche Cristo. Anticristo. Anticristo, como anticristo. Ho capito? Anche Cristo. Anticristo. Anticristo. Allora bisogna stare molto attenti. Il senso dell'umanità è manifestazione di Dio. O sentido da humanidade é manifestação de Deus. In Cristo l'umanità è diventata teofanica. Né? Em Cristo, a humanidade se tornou teofânica. In tutti i gesti ha manifestato l'altro. Né? Em todos os gestos, manifestou o outro. Chi vede me, vede il Padre. Né? Quem me vê, vê o Pai. Perciò vedete... Ah no, lasciamo perché forse ci farà ancora bene il barocco. Povero barocco. Allora, una situazione così. Né? Então, uma situação deste tipo. Questo è uomo Né? Esse é o ser humano e questo è Cristo. e aquele é Cristo. E adesso io lo devo conquistare. Né? E agora eu preciso conquistá-lo. Devo arrivare. Tenho que chegar nele. Devo raggiungerlo. Tenho que alcançá-lo. Devo imitarlo. Devo imitá-lo. Allora, questo è un modo di pensare. Né? Este é um modo de pensar. Ma questo uomo, anche se arriva molto in alto e diventa praticamente così, Né? Esse homem, mesmo que ele chegue bastante alto e chega mais ou menos assim, diventa molto bravo, né? Ele vai se tornar muito bom, non manifesterà Cristo. ele não manifestará a Cristo. Perché, come diceva Maria molto bene Né? stamattina, Porque, como a Maria dizia muito bem hoje pela manhã, è rimasto un individuo. né? Ele permaneceu um indivíduo. E individuo rivela se stesso, E o indivíduo revela a si mesmo, manifesta se stesso. manifesta a si mesmo. Un'altra situazione sarebbe Outra situação seria esta, che questo povero Cristo, né? Que esse pobre Cristo, questo è Cristo, e qui dentro sono io, este é Cristo e ali dentro este sou eu, l'uomo interiore che è Cristo. né? O homem interior que é Cristo. E che nella lettera agli Efesini Paolo dice io chiedo, prego il Padre E que Paulo, na carta aos Efésios, diz: eu peço ao Pai che si rafforzi questo uomo interiore, que esse homem interior seja reforçado, che si può manifestare. que ele possa se manifestar. Adesso capite che qui pian piano fuori da tutte le parti Entendem assim que agora daqui furos surgem de todas as partes. io quando cresco Eu, quando cresço, in tutto manifesto Cristo, em tudo manifesto perché Cristo, sono in Cristo porque eu estou em Cristo. e all'altro lato Cristo è dentro di me. E ao mesmo tempo, Cristo é dentro de mim. È la stessa scena, Né? A cena é a mesma. Cristo è dentro Né? Cristo é dentro, e si manifesterà. né? E Cristo se manifestará. Però come posso avere Cristo dentro? Né? Mas como é que eu posso ter Cristo dentro de mim? Come posso morire a questa esistenza? Né? Como é que eu posso morrer a esta existência? E mi scopro in queste due realtà. Né? E descobrir-me então nestas duas realidades. È qui che non c'è la slitta, voi non avete la neve, io sono nato sulla neve. É
É aqui que a gente não tem aquele escorregador, né? Vocês não têm aquele escorregador da neve aqui. Eu nasci em cima da neve, Qui non si va con una slitta. né? Aqui a gente não usa aquele tipo de trenó que se escorrega pela neve. E l'unico passaggio è veramente la morte. A única passagem é a morte. Cioè i battisteri testimoniano che si trattava di un passaggio. Vocês veem, o batistério testemunhava que ali se tratava de uma passagem. E quando Agostino comincia a convincere i vescovi di battezzare i bambini, Né? E quando Agostinho começa a convencer os bispos a batizarem as crianças, e li ha convinti dall'Oriente né? all'Occidente, E Agostinho os convenceu do Oriente ao Ocidente, era perché lui diceva: era porque ele dizia: se lasciamo un bambino che cresce nell'uomo vecchio, né? Se nós deixamos que as crianças cresçam no homem velho, questo prenderà le radici in tutta la mentalità, in tutte le abitudini. esse homem velho vai fixar raízes em toda a mentalidade, em todos os hábitos. Sarà molto difficile sradicarlo. E será muito difícil arrancá-lo da raiz. Mentre se il bambino viene battezzato, Enquanto se a criança for batizada, nella comunità ecclesiale, na comunidade eclesial, nel corpo di no Cristo, corpo de Cristo, lui assorbe la cultura del battesimo. a criança então absorve a cultura do batismo. Ed era molto concreta la cosa. E a coisa ali era muito concreta. Se il padre ha dato un schiaffo alla moglie Né? Se o pai deu um tapa na mãe, e il bambino ha visto, né? E a criança viu e aquilo ha visto ali, piangere la mamma, né? E viu sua mãe chorando domenica, no domingo, prima dell'ingresso alla chiesa, antes de entrar na igreja, nel nartece, né? Ali na entrada da igreja, narthex in greco, cioè il bastone dove si Ne- picchiano i bambini. é Il bastone che si picchiano i bambini con il bastone. Ma dove ce l'è? No, no, la mamma da Ah, casa ok. tua. Então, sim, então, ok. Com o bastão, com a vara, né? Allora, l'ingresso nella chiesa si chiamava nartece. O ingresso da igreja tinha o mesmo nome que esse bastão que a mãe usava para Esattamente poder... perché è il passaggio penitenziale. Porque era a passagem penitencial, a passagem ali da correção. E lì il bambino piccolo Né? E então, a criança pequena, ha sentito il padre confessare il suo peccato. né, sentiu que o padre confessou o seu pecado, escutou o padre confessar o seu pecado, Perché non poteva entrare nell'Eucaristia. né? Porque ele não poderia entrar na Eucaristia. Allora, il bambino ha cresciuto dentro una cultura battesimale. Né? A criança, então, ela crescia dentro uma cultura batismal, Proprio per assorbire la vita nuova, né? Exatamente para poder absorver a vida nova, che la vedeva nell'ambiente, a qual ele via no seu ambiente, ma non nell'ambiente in generale, né? Mas não era um ambiente nem no sentido geral, ma nella comunità cristiana mas na comunidade cristã, e nella sua stessa famiglia, né? E na sua própria família, che aveva continuamente le trasfusioni. né? A qual continuamente acontecia transfusões com a comunidade cristã. Sotto il comunismo, anche da noi era così, Né? Sob o comunismo, era assim também entre nós, un'esperienza straordinaria, né? Era uma experiência extraordinária, dove la famiglia e la Chiesa continuamente si travasava. né? Onde a família e a igreja eram transbordantes uma sobre a outra, Perché si dicevano le messe nelle famiglie, porque as missas elas aconteciam dentro das famílias, si radunavano un po' di famiglie per la Santa né? Messa Algumas famílias se reuniam para poder e celebrar a prima missa, era la confessione. e antes tinha a confissão, Io mi ricordo ancora da novizio, né? Eu me lembro ainda quando eu era noviço, il maestro ci ha portato con bicicletta, che io odiavo bicicletta totalmente. o mestre de noviços nos levou num lugar de bicicleta, e eu odiava andar de bicicleta. Perché in Slovenia sono solo le montagne. Porque é na Eslovênia, de onde o padre provém, são só montanhas, Bicicletta, assurdo. né? E andar de bicicleta é uma coisa absurda. Siamo andati 70 km lontano A gente andou 70 quilômetros, a trovare un grande campione del salto di sci né, para encontrar um grande campeão do salto com o esqui,
che era membro del Partito Comunista, que era um membro do Partido Comunista. ma clandestinamente Né? Clandestinamente, era un cristiano, ele era cristão, forte cristiano. né? Um grande cristão. E nella sua vita pubblica si vedeva che era cristiano, E na sua vida pública se via que ele era cristão, ma non con atti religiosi, né? Mas não através de atos religiosos, ma con la bellezza della vita, né? Mas com a beleza da sua vida, la bellezza da un campione, né? A beleza de um campeão, non egoista, né? Que não era egoísta, libero da sé. era livre de si mesmo. Siamo arrivati lì a casa alla sera, Né? Nós chegamos então a uma casa na noite, che nessuno ci ha visti, né? De modo que ninguém nos pudesse ver. e il maestro dice: E o mestre disse então: adesso voi prendete i bambini. ó, vocês vão lá e peguem as crianças. E 3 novizi abbiamo giocato con bambini. E nós éramos 3 noviços e fomos brincar com as crianças. La moglie è andata alla camera da letto, Né? A mulher foi pro quarto, mentre il marito enquanto o marido, ha fatto un colloquio spirituale e la confessione. né, foi fazer uma direção espiritual e confessar-se. Quando è finito lui, hanno cambiato. Quando ele terminou, eles trocaram de lugar. È venuta la moglie Né? Foi e pro lui quarto e a si mulher è veio. isolato. E ele se isolou. E quando ha finito la confessione, Né? E ao final da confissão li ha chiamati insieme, dos dois, né, ele chamou todos juntos. e anche noi, E nós também. e ha dato la soluzione E deu a absolvição a tutti e due. a todos os dois. Poi c'era un momento di festa, E em seguida havia um momento de festa, bambini. né, com as crianças, perché mamma e papà sono in Cristo Gesù. porque agora mamãe Sono e belli. papai estão em Cristo Jesus, são belos. E poi c'era la messa. E na sequência a missa. Per la messa è venuto ancora qualche suo amico. E aí para a missa vieram Família. também alguns amigos, algumas famílias. Allora, da casa che è chiesa, Né? Então, desde a casa, que é igreja, tu percepisci che veramente la vita battesimale è un dono della vita nuova. né, nós percebemos que a vida batismal é um dom de vida nova. Il cristiano non crea una cultura parallela, O cristão não cria uma cultura paralela, le strutture parallele, né, estruturas paralelas. scuole cattoliche, ospedali Escolas cattoliche. católicas, hospitais católicos. Não. Noi eravamo tutti nella scuola comunista, Todos nós estávamos na escola comunista. poi non siamo usciti neanche tanto male. E no fim das contas a gente não saiu tão mal assim de lá. Però dentro Mas dentro, vivere diversamente. né, dentro disto viver de modo diverso. Allora, questo è inutile dichiarare in chiesa, Né? É inútil fazer declarações na igreja. questo si deve vedere a casa Né? Isso se deve ver, se deve ser visto na nossa casa. e lì si deve vedere qualcosa in te è morto, tu sei libero di te o no. É ali que nós precisamos ver. Você morreu, você é livre de si mesmo ou não? Vedete, la battaglia spirituale di cui parlava Maria oggi, Né? Vejam, a batalha espiritual da qual hoje cedo Maria falava. su che cosa sta facendosi battaglia? Né? Essa batalha sobre que, por que acontece? Io devo realizzare me stesso, Né? Eu preciso realizar a mim mesmo, devo affermare me stesso, devo afirmar a mim mesmo, o io realizzo me stesso rinunciando a me ou stesso. eu realizo a mim mesmo quando eu renuncio a mim mesmo. E se non hai ricevuto la vita di Dio, Né? Se você não recebeu a vida de Deus, rinunciare a te stesso, renunciar a ti mesmo, rinunciare alla tua propria volontà, renunciar à sua própria vontade, significa finire in psicoterapia, né? Significa terminar numa psicoterapia, perché si diventa malati. né? Porque nós adoecemos. Rinunciare alla propria volontà Renunciar à própria vontade è lo stesso che rinunciare a mangiare. é a mesma coisa que renunciar a comer. Nella nostra natura Né? Na nossa natureza, basano le cose come mangiare, bere e la volontà. né? Na nossa natureza estão enraizadas a nossa vontade de comer, de beber e, né, a nossa própria vontade. E prova a rinunciare a Né? mangiare. Experimenta a renunciar a comer. Per quanti mesi? Por quantos meses? No, vai. Allora, tutto questo sforzo Todo esse nosso esforço, então, di una pastorale né, por uma pastoral, per rinunciare, né, uma pastoral de renúncia, per sacrificare, de sacrifício,
alla fine ha prodotto un controcolpo, né? No fim das contas, produziu golpe ao revés, come pendolo, né? Como se fosse pêndulo, perché non è questo. né? Porque não se trata disso. Io non posso rinunciare alla mia volontà, Eu não posso renunciar à minha vontade, come non posso rinunciare a mangiare. né? Como eu não posso renunciar a comer, È un suicidio né? É suicídio. e non è proprio evangelico. E suicídio não é próprio evangélico, não é evangélico. Io posso solo offrire la mia volontà O que eu posso fazer é oferecer a minha vontade a una volontà più d'amore a uma vontade que seja mais de amor, che l'ho ricevuto, né? Uma vontade que eu che l'ho recebo, conosciuto in Cristo. né? Uma vontade que eu a conheci em Cristo. Allora vedete, se il battistero è in forma della croce Se o batistério, então, é em formato de cruz, o in forma del sesagono, cioè ou em a forma de segono, hexágono, quando vocês... perché? Perché fa appello a morire. Por quê? Porque esse batistério nos interpela a morrer, Il sesto giorno Cristo morì, né? No sexto dia, Cristo morreu, è lì che nacque uomo nuovo. né? E é ali que nasceu o homem novo. Allora, invece di fare tante cose pastorali Né? Então, ao invés de fazer tantas coisas pastorais e tanto catechismo ai bambini e tanta catequese para as crianças, che dimenticano tutto, né? Que depois se esquecem de tudo. quante cose voi ricordate del battesimo, del catechismo? Quantas coisas vocês se lembram do catecismo? 3, 5. 3, 5. Quello che è importante. Né? Aquilo que é importante, Sarebbe molto importante iniziare i battezzati né? Seria muito importante iniciar os batizados, alla lotta spirituale né? Iniciá-los à luta espiritual, per mantenermi libero né? Para que se mantenham livres, da me stesso. né? Livres de si mesmos. L'unica cosa che veramente il mondo non potrà mai imitarci Né? A única coisa que o mundo nunca poderá nos imitar è la libertà da noi stessi. é nesta liberdade de nós mesmos, Vivere liberi da noi stessi. né? Viver livres de nós mesmos. Ma io ho visto asilo cattolico, Né? Eu vi algumas creches católicas, asilo, né? Creches, che io chiuderei subito, né? Creches que eu mandava fechar na hora. ma per questo che non c'ho nessuna autorità E é nella por isso Chiesa. que eu não sou uma autoridade na igreja. Ma asilo cattolico, Né? Creches católicas. e vedo la serata della musica E vejo ali que tem a noite da música, e una bambina suona molto bene né? Tinha ali uma menina que tocava muito bem e tutti dicono è la migliore e todo mundo dizia, olha, ela é a melhor, e la mamma cresce subito 5 centimetri né? E a mãe então, ela aumentava 5 centímetros, perché la sua figlia è la né? Porque migliore. era sua filha era a melhor. Tornano a casa, Então voltam para casa, festa, la bambina ha vinto. né? A menina ganhou aquela melhor. noite da música como a melhor. Noi stiamo proprio formando E nós estamos exatamente formando attaccamento a se stesso ao atacamento, ao apego a si in mesmos una istituzione cattolica, em uma instituição católica, invece di aiutare che i bambini crescessero liberi da né? se stessi. Em vez de ajudar as crianças a crescerem livres de si mesmos. Dove l'uomo d'oggi vedrà un uomo libero da sé, se non nella Chiesa cattolica? Onde é que o ser humano hoje vai ver um homem livre de si mesmo, se não na Igreja Católica? Ma questo vuol dire battistero a forma della Pasqua. Né? Mas isso implica batistério em formato pascal. Perché lì veramente, fino a testa sotto acqua, Né? Porque é ali que, de verdade, até ficar com a cabeça debaixo da água, che lì veramente muore la falsa immagine di Dio. é ali que morre a imagem falsa de Deus. La croce è il luogo dove è morta la falsa immagine di Dio. A cruz é o lugar onde morreu a imagem falsa de Deus. E qual è la falsa immagine di E Dio? qual é essa imagem falsa de Deus? Terzo capitolo della Genesi. Capítulo 3, livro do Gênesis. Il serpente convince l'uomo Né? A serpente convence o homem che Dio è un grande proprietario, que Deus é grande proprietário, ha molte cose tem muita coisa, ed è geloso delle sue cose. né? E é ciumento das suas coisas. Tu non puoi toccarli, Tu não podes tocar. tutto appartiene a me, Tudo pertence a mim. anche io appartengo a me. Também eu pertenço Nessuno a mim. può essere come io. Ninguém pode ser como eu.
E per questo sono degno di onore e di E gloria. por isso sou digno de honra e de glória. E quando l'uomo accetta questa immagine, Quando o homem então aceita esta imagem, il serpente dice, a serpente diz, tu diventi come questo Dio. né, você torne-se como este Deus. Prima si fa una falsa immagine Antes, né, constrói a imagem falsa e adesso io divento questo Dio. e agora eu me torno como este Deus. Un uomo proprietario, Homem proprietário, geloso delle cose, ciumento das coisas, geloso di se né, stesso, ciumento de si mesmo, degno di onore e gloria, digno de honra e glória, di potenza e di forza. né, de potência e força. E no, la croce sconfigge questa falsa immagine di Dio. Não, a cruz derrota esta imagem falsa de Deus. Dio non solo è donatore, ma si dona. Né? Deus não só é doador, mas ele se doa. E allora tu sei battezzato nella croce Você então, você é batizado na cruz perché muori a questa falsa immagine porque você morre a essa falsa imagem. e con questa muori alla tua immagine di te stesso. E com essa morte morre também a tua falsa imagem de você mesmo. Questo uomo viene chiamato uomo vecchio Né? É este o homem que vem chamado de homem velho, que é chamado de homem velho. e questo è crocifisso con Cristo. E este é crucificado com E Cristo. quando Paolo dice ai Romani, E quando capitolo 6, quando Paulo diz aos Romanos no capítulo 6, homoiomata, simili alla sua morte, né, homo iomata, semelhante à sua morte. vuol dire non che noi moriamo simile, nostra morte ci rende simili a Cristo. Né? Não diz que a nossa morte é que nos torna semelhantes a Cristo. No, la morte di Cristo Não, é a morte de Cristo nel battesimo no batismo, ci rende partecipi di poter morire così. né? A morte de Cristo que nos faz participantes de poder morrer assim. Come morire? Como morrer? Che manifesto l'altro, Né? Que manifeste o outro, che glorifico il Padre, né? Que eu glorifico o Pai, che manifesto l'altro volto. que eu manifesto um outro rosto. Il morire nostro è manifestare O nosso morrer é manifestar, e cambia totalmente l'ottica. né? Totalmente. Muda totalmente a ótica. Allora, qui non parliamo, come ho detto all'inizio, di una teoria del battesimo. Né? Como eu disse antes, aqui a gente não está falando de uma teoria do batismo. Parliamo di esperienza della Chiesa. Né? Falamos de uma experiência da igreja. Noi siamo immersi nella vita pasquale Nós somos imersos dentro de uma vida pascal. e il modulo battesimale Né? E o módulo batismal, a me mi rende capace, abile né, me torna capaz, hábil, di partecipare al morire così come Cristo è morto, né, de participar ao morrer, assim como Cristo morreu. che ha manifestato la bontà di Dio. Né? Ali onde se manifestou a bondade de Deus. Allora, vedete, non è capace l'uomo da solo questo, Né? Vocês percebem que o homem não é capaz sozinho de passar por isso, perché la sua vita gli dà fastidio, porque a sua vida o incomoda. ma deve morire prima questa vita. Né? Mas ele precisa morrer primeiro a esta vida. Ma è un punto molto delicato, amici. Né? Aqui se trata de um ponto muito delicado. Non si tratta di far morire l'uomo vecchio. Não se trata de fazer morrer o homem velho. Questa è l'ascesi nostra. Né? Isso é a nossa sese. Io rinuncio a me stesso. Eu renuncio a mim mesmo. No. No. Homoiomata. Né? Homo iomata. Quando io muoio la mia morte dell'uomo vecchio, manifesta l'amore di Dio nel generare l'uomo nuovo. Quando eu morro, na morte do homem velho, a morte manifesta a bondade de Deus que gera o homem novo. Questo l'uomo non è capace. E isto o homem não é capaz. Vedi, Sant'Ambrogio diceva, grande differenza tra eroe e martire. Né? Santo Ambrósio fazia uma diferença clara entre herói e mártir. Eroe va fino in fondo con la sua idea. Né? Um herói vai até o fim com a sua ideia. Martire manifesta Cristo. E um mártir manifesta Cristo. Non manifesta la sua testardaggine. Não manifesta a sua teimosia. Simile alla sua morte. Semelhante à sua morte. Quando io nel battesimo muoio,
quando eu morro no batismo, si manifesta la follia di Dio se manifesta a loucura de Deus. e manikosse rostu teu, Né? Manikosteros tu teu, l'amore folle di Dio, né? O amor louco de Deus. che nella mia morte Que na minha morte, si manifesta Cristo risorto. na minha morte se manifesta Cristo ressuscitado. Io esco dell'acqua battesimale, Eu saio das águas batismais, adesso che il Signore mi perdoni, né? Agora que Deus me perdoe. come un piccolo bambino Gesù di Betlemme. Como se eu fosse um pequeno menino Jesus de Belém. Eh sì, E é assim. perché sono nato come figlio Por di quê? Dio. Porque eu nasci como filho de Deus. E allora adesso io posso vivere la mia umanità E agora então posso viver a minha humanidade così come l'ha vissuto Lui. assim como ele a viveu. E Lui come l'ha vissuto? E ele como a viveu? Donandosi. Doando-se. E quando si è donato E definitivamente, quando ele se doou definitivamente, Padre l'ho risuscitato. o Pai então o ressuscitou. Adesso io posso risuscitare. E agora eu também posso ressuscitar. Perché? Perché sono già risorto. Por quê? Porque eu já ressuscitei. Io sono già risorto. Eu já ressuscitei. Io già ho esperienza come si esce dalla morte. Né? Eu já sei, eu já fiz experiência de como se sai da morte. Non da soli, Não sozinho, ma si è generati. né? Mas somos gerados. Mi ricordo da novizio, Eu me lembro quando era noviço. questo racconto per quelli che siete svegli ancora. Né? Conto isso para vocês, para os que ainda estão acordados. Da novizio Quando eu era noviço, lavavo i piedi a un anziano padre. né? Eu lavava os pés de um sacerdote mais velho. Avevo più di 90 anni Né? Ele tinha mais de 90 anos. ed era 7 anni in prigione. Né? E ele ficou 7 anos em uma prisão. Uomo che ha sofferto tutto, Né? Sofreu de tudo. ma era un uomo buono, Mas era bom, libero. livre. Ah, veramente. Cristo libero. Né? Era um Cristo livre. E i superiori, che è un male necessario della Chiesa, Né? O superior, que é um mal necessário da igreja, l'hanno spostato di casa né? Mudaram esse sacerdote para uma outra casa. a oltre 90 anni. Né? Ele já tinha mais de 90 anos. Pazzi, cioè. Né? São malucos esses superiores. Sai che anziani nella camera Né? Os idosos no seu quarto, hanno tutte le né? cose, Ele já no? tem todas as suas coisas ali. Adesso uscire fuori Né? Agora ele deve sair. significa farlo morire. Né? Fazê-lo sair do seu quarto significa fazê-lo morrer. Allora, mentre lavavo i piedi, E aí, enquanto eu estava lavando os pés dico, dele, padre, eu disse para ele: Padre, adesso questi superiori infelici l'hanno spostato. Padre, né? Agora esses superiores infelizes estão transferindo o Senhor. E lei morirà. O Senhor vai morrer. E neanche io gli lavoro più i piedi. Né? E nem eu vou poder lavar mais seus pés. E lui dice, E ele dizia para mim: no, non ce la faranno farmi morire. Não, eles não vão conseguir me fazer morrer. Io sono morto già molte volte Eu já morri muitas vezes e sempre risuscitato. e sempre ressuscitei. Adesso aspetto solo quello definitivo. E agora estou só esperando aquela definitiva. Dico, perché? E eu falei: Por quê? Oh. E lui dice, è il modulo battesimale. E ele dizia: É a modalidade batismal. Uscito dal battesimo, Né? Uma vez que eu saí do batismo, esco anche dai superiori. eu saí também dos superiores. Veramente l'uomo sapiente. Né? De verdade, era um homem sábio. Cioè, è il modulo battesimale è questo. Né? O módulo batismal é este. E perciò, vedete, si tratta proprio della rinascita. Né? Vejam, então, é por isso que se trata de um renascimento. Bellissimi questi battisteri in forma dell'utero. Né? São belíssimos esses batistérios em formato de útero. Proprio vedi che è qualcosa di organico. Né? Vocês vejam que realmente é alguma coisa de orgânica. La croce è rigorosa, è Né? geometrica. A cruz está ali, rigorosa, geométrica. Ma questo è un l'utero. Né? Mas isso aqui é um útero. È qualcosa della madre. Né? É algo que pertence à mãe. E perché bisogna rinascere? Por quê? Porque é necessário renascer. Non è possibile. Ma Nicodemo, Né? Não é possível, mas Que- Nicodemos, sembrava un teologo moderno, que parecia um teólogo moderno, cioè un neoscolastico, ou seja, um neoescolástico, che sapeva tutto. né, que sabia tudo, Dice, Nicodemos, noi sappiamo. dizia: Nós sabemos. Dice Cristo, calma, É Cristo, calma, fica calminho. calma. Per sapere bisogna vedere. Né? Para saber é preciso ver. Per vedere
bisogna avere la vita E para ver é preciso ter a vida. e per avere la vita bisogna rinascere. E para ter a vida é preciso renascer. E questo teologo supersonico E esse teólogo supersônico dice: ma come adesso io che ho 85 kg posso rientrare nel grembo della madre? né, dizia, mas eu, como que eu faço agora que eu já tenho 85 quilos, como que eu posso reentrar no útero da minha mãe? E io penso che lì sono cadute giù le braccia di Cristo. E aí eu penso que Cristo ali até jogou os braços para baixo. Ma povero scemo, Né, mas estúpido, esse pobrezinho. cosa stai dicendo? Mas o que você está dizendo? Mica si tratta di rinascere dalla madre, Né, não é que se trate de renascer de novo da sua mãe, dallo Spirito Santo. é do Espírito Santo. Cioè non si può essere di Dio se non generati. Né? Não podemos ser de Deus se não formos gerados. E vedete, torniamo, tra poco finiamo. E vedi, se facciamo così, Dio, uomo, questo è il modulo della creazione. Deus, homem, esse aqui é o módulo da criação. Perciò ce l'hanno i filosofi, religione, tutti quanti. Né? E por isso esse módulo, sobre esse falam os filósofos, teólogos, todos. Questo è il modulo dell'uomo redento. E este aqui é o módulo do homem redimido, Figlio e padre. filho e pai. E voi capite che qui è facile il discorso della religione. Né? E vocês entendem que deste lado é fácil o discurso da religião. Qui è una questione diversa. È della vita dove il fondamento è la relazione. E do outro lado é um discurso que se refere à vida, onde o fundamento é a relação. Ma uno solo è il Signore della relazione. Né? Mas um só é o Senhor da relação. Ah, il colore non è giusto. È solo lo Spirito Santo. Né? É somente o Espírito Santo. E vedete, non è per caso che nel tempo del Rinascimento, Barocco, eccetera, Né? E vejam, não é acaso que no tempo ali do Renascimento, do Barroco, etc., noi siamo tornati a questo schema, nós voltamos àquele esquema anterior. anche perché non c'è la teologia dello Spirito Né? Santo. Também porque ali não existia uma teologia do Espírito Santo. E sapete, prima Maria spiegava non individuo ma persona. Né? E você sabe, antes a Maria explicava, não indivíduo, mas pessoa. E come i greci chiamavano persona, Né? Como que os gregos chamavam a pessoa? prosopon, Prosopon. ma i padri non l'hanno scelto, Né? Mas o pai não escolheram. hanno scelto hypostasis, Né? hypostasis. Para o pai, escolheram não prosopon, mas hipostasis, hipóstasis. Hypo, sotto, Hipo, stasis, de ciò che sta baixo, sotto. né? Aquilo que está embaixo, aquilo que está no, né, Ciò che no sta fundamento. sotto dell'esistenza Aquilo que está embaixo, no fundamento da existência. è la persona É aquilo, é a pessoa. che viene dalla relazione, A pessoa que vem da relação, che include l'altro. né? Que inclui o outro. Se io chiamo te padre, ti chiamo padre perché c'è figlio. Né? Se eu te chamo de pai, eu te chamo assim porque existe um filho. Se io vedo la moglie, Né? Se eu vejo a esposa, so che c'è anche il marito. né? Sei com certeza que também tem um marido. Se no vedo una donna Se não, eu vejo uma mulher o una vedova. ou uma viúva. Ma moglie Mas esposa, vuol dire una relazione. né? Esposa já indica uma E relação. questo è persona. E isso é pessoa. Allora, vedete, è facile tornare a questo sistema della religione Né? Percebam que é fácil voltar àquele sistema da religião, perché è più razionalista. porque é um sistema mais racionalista. Ma
la vita non andrà mai, tu non puoi questo schema mettere qua. Né? Mas a vida não vai passar de um esquema ao outro, você não consegue daquele esquema passar ao outro. Non può. Bisogna essere figli, Não dá, é necessário ser filhos. perché se io non sono figlio, Porque se eu não sou filho, come prego o Padre nostro? como é que eu rezo o Pai Nosso? Distratto. Né? Distraído. Bla 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 Blá, blá, bla blá, bla blá, bla. blá, blá. Bravo! Perché? Perché non c'era la relazione. Não tinha relação. Ma se c'è la relazione, Né? Se ali tem a relação, io parlo con mio padre. eu falo com meu pai. E parlo sempre, Né? E falo sempre, perché sono sempre figlio. né? Porque eu sou sempre filho. Non c'è problema della preghiera. Né? Não existe mais o problema da oração. Perché? Perché figlio parla con padre. Por quê? Porque um filho fala com seu pai. Tante cose della nostra spiritualità Né? Tantas coisas da nossa espiritualidade, cadono subito, né? Caem imediatamente. perché sono tutti schemi elaborati dentro questo schema. Porque são esquemas elaborados dentro daquele esquema ali. Ma non funziona. Esquemas que não funcionam. Perciò vedete, per concludere, Né? Para concluir, queste sono belle queste sintesi tra Lisse, vedi che c'è sempre l'utero, sì. né, ali aquela falou, são bonitas essas sínteses, porque se vê que tem sempre presente o elemento do útero também. Ma pensi questo nel Redesiglia del Camino, in Rioja, in Spagna, Né? Esse é ali em Rioja, na Espanha, in XII secolo, né? Do século XII, battistero come calice né? O batistério como um cálice, e la coppa è Gerusalemme celeste. né? E o cálice é a Jerusalém celeste. Tu nasci come colui, come ciò che diventerà. Né? Você nasce como aquilo que você vai se tornar. La vita del cristiano è la memoria del futuro. A vida do cristão é a memória do futuro. Ah, un esempio. Dostoevsky Né? Um exemplo disso, Dostoiévski. scriveva le sue cose e andava a Optima, nel monastero. Né? Ele escrevia suas obras e andava ao mosteiro de Óptima. E lì aveva questo padre spirituale Ambrosi. Né? E ali tinha esse padre espiritual, Ambrosi. E si sono trovati documenti del monastero, Né? Foram encontrados alguns documentos desse mosteiro, delle lettere. né? Cartas, Ma padre spirituale, che poi sarebbe descritto da lui come padre Zossima, né? O seu diretor espiritual, que ele depois descreveu como se fosse o padre Zósima, non ha mai insistito sui difetti di Dostoevsky. né? O seu diretor espiritual nunca insistiu sobre os defeitos Ma do Dostoiévski. Dostoevsky amava la vodka, Né? O Dostoiévski amava a vodka, come un vero russo. né? Como um verdadeiro russo. Amava la vodka e amava giocare. Ele gostava demais de vodka, de Ha jogar, speso tutto. né? Gastou tudo. Ma padre spirituale non si occupava di questo. Seu diretor espiritual não se ocupava dessas coisas. Lui guardava Dostoevsky in Gerusalemme celeste. Ele já olhava para Dostoiévski na Jerusalém celeste, Cioè, che cosa Dio fa in né? Dostoevsky? Ou seja, o que é que Deus faz no A Dostoiévski? che cosa ha chiamato Dostoevsky? Para que ele o chama? Allora lo trattava molto male Então o diretor espiritual o tratava muito mal, sullo scrivere. né? Sobre a escritura. Ancora non hai finito. Você ainda não terminou? Cosa aspetti? O que você está esperando? Lo spingeva da tutte le parti. Né? Praticamente o estimulava e obrigava a escrever. Perché vedi, se lui si fermava sul bere, Porque se o diretor, né, insistia na questão da bebida, noi avremmo un russo astemio, nós teríamos ali um russo astêmio, que não ma bebe non álcool. avremmo i fratelli Karamazov. Mas nunca teríamos os irmãos Karamazov. Si diventa ciò che siamo chiamati a diventare. Né? Se nós nos tornamos aquilo que nós somos chamados a nos tornar. Allora vedi, il battistero
o per esempio questo di Pistoia o Laterano sono ottagoni, né? ottavo giorno, Né? O batistério, então, esse aqui em San Giovanni Laterano em Pistoia são octógonos, né? Fazem referimento, se referem ao oitavo dia. questo è Nocera, Santa Maria Maggiore a Nocera, molto bello. Anche questo ottagono, Né? Santa Maria Maior, a Nocera, também um octógono. perché il battezzato entra nella vita dell'ottavo giorno, Né? Porque o batizado entra na vida do oitavo dia. entra nella contemporaneità a Dio. Entra na contemporaneidade a Deus. Qui si vede un po' la struttura, come è fatto, E ali dá para ver um pouco a estrutura, como Questo foi feito. bizantino. Esse bizantino. questo Firenze molto famoso, Esse famoso batistério de Florença, questo è a Padova, em Pádua. e vedi questo di Padova già ricorda abbastanza bene alle grandi sepolture romane. Né? E vejam, esse de Pádua já lembra bastante as grandes sepulturas romanas. Tanto è vero che questo è Ravenna, Né? Isso é tão verdade que isso aqui é Ravenna, vedi, assomigliano al mausoleo di Costanza, né? E se assemelha a um mausoléu de Constância, em proprio Roma. per ricordare che il luogo del battesimo Né? Próprio para lembrar que o lugar do batismo, è la morte di una vita, né, é o lugar da morte de uma è vida la nascita di un'altra. e do nascimento de uma outra. Questa è a Bovena, Né? Esse é a Bovena. e ho messo questa foto perché fa vedere molto bene che sono due luoghi separati. E eu coloquei essa foto ali para mostrar que se tratam realmente de dois lugares separados. Guarda questo a Parma, Né? Olhem esse em Parma, è distante. né? É distante. Ciò che si è perso totalmente nella liturgia Né? attuale Tudo que se perdeu totalmente na Atuale. liturgia atual, Nos quer séculos. dizer, né, nos séculos, è la processione, né, a procissão. ma tutti antichi documenti testimoniano Né? Mas todos os documentos antigos, né, unanimamente dão testemunho unânime che c'è processione que existia uma procissão, del battesimo alla Chiesa. né, do lugar do batismo à igreja. Anzi, a Costantinopoli, Né? Melhor, em Constantinopoli, dove è Claro. rimasto un battistero, ma uno è stato distrutto, cioè Né? non si vede più, em Constantinopla, onde ainda existe um batistério, tinha um outro também que foi destruído, accanto a Hagia Sofia. né, perto, próximo ali à Basílica de Santa Sofia. È molto bello perché dal battesimo è stata la processione a un altro luogo Era muito bonito porque do batismo havia uma procissão para um outro lugar per l'unzione cresimale para a unção crismal. e da lì la processione alla mensa eucaristica. E da procissão crismal até a mesa da Eucaristia. Ma queste processioni sono di fondamentale importanza E essas procissões têm uma importância fundamental, perché aiutano a far vedere e a prendere atto, a prendere coscienza porque elas mostram e ajudam a tomar consciência, che si tratta di Pasqua, di passaggio. né, que se trata de uma Páscoa, de uma C'è un passagem. congedo, Né? Existe uma despedida, c'è una rinuncia a una existe mentalità uma renúncia a uma mentalidade. e c'è accoglienza di una novità. E existe a acolhida de uma novidade. E questa novità non è una questione mia, Né? E essa novidade não é algo que diz respeito a mim, ma di intero corpo di Cristo. mas ao inteiro corpo de Cristo. Perciò il battezzato veniva alzato sull'altare, Né? Por isso que o batizado ele era erguido sobre o altar. o adulto era messo con la testa sull'altare, Né? Ou seja, adulto, era colocada a sua cabeça sobre o altar, per dire è corpo di Cristo. né? Para mostrar é corpo de Cristo. Allora è un passaggio chiaro, Né? Uma passagem clara. ma senza questo passaggio si perde il senso. Né? Mas sem essa passagem, esse sentido se perde. Questo è uno dei più antichi che abbiamo a Solin, vicino a Spalato in Croazia. Né? Esse é um dos mais antigos que nós temos em Solim, próximo de Spalato, na Croácia. Vedi che è interessante, qui si vede proprio, lo vedete? Aqui vocês veem La basilica grande, o tamanho da basílica, ma il battistero accanto. né? E o batistério ali ao lado. C'è un passaggio. Né? Há uma passagem. E il passaggio per concludere, leggiamo del Vangelo di Marco, E a passagem para concluir, nós lemos do Evangelho de Marcos. capitolo 1, dal 8 a 13. Né?
Marcos capítulo 1, versículos de 8 a 13. Leggi. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito como pomba descer sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Logo depois, o Espírito impeliu-o para o deserto. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Ecco, siccome abbiamo preso il versetto 8, proprio per dire che quando Cristo esce dal battesimo, Assim, nós começamos do versículo 8, próprio para mostrar como Cristo sai do batismo, è una immagine di ogni battezzato, né? E esta imagem é a imagem de todo batizado. perché noi siamo battezzati nello Spirito Santo. Por quê? Porque nós somos batizados no Espírito Santo. E quando lui esce dalle acque fangose del Giordano, E quando Cristo sai das águas pantanosas do Jordão, si squarcia il cielo, né, o céu se rasga, si vede il santuario, né, se vê o santuário, si sente la voce né, se escuta uma voz. e lo Spirito copre la distanza E o Espírito cobre a distância tra Cristo, entre Cristo, l'uomo in Cristo o homem em Cristo e il Padre. e o Pai. La distanza tra uomo reso figlio A distância entre o homem que foi tornado filho e Dio e Deus non c'è più, não existe mais. è una relazione d'amore. Né? É uma relação de amor. Mio figlio Meu filho amato. amado. Lo Spirito Santo è l'amore tra padre e l'uomo reso figlio. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o homem que foi feito filho. Perciò vedete, in un certo senso, finisce questo schema. Vejam então que, em um certo sentido, acaba esse esquema aqui. Perché fare la metafisica Para que fazer metafísica se il cielo è squarciato? se o céu se rasgou? Perché fare filosofia del al di là Né? Por que fazer uma filosofia sobre o além se il cielo è squarciato? se o céu já se rasgou? E se la lettera agli Ebrei capitolo 10 E se a carta aos Hebreus, capítulo 10, dice che abbiamo una via vivente diz que nós temos uma via vivente, aperta nel santuario. caminho aberto ao santuário. E l'Apocalisse Giovanni dice la porta è aperta. E o Apocalipse de João diz: a porta está aberta. Ma perché siamo figli? Mas por quê? Porque somos filhos. Siamo figli. Ma se questo non è esperienzialmente acquisito, Né? Se essa filiação, se esse ser filhos não é adquirido na nossa experiência, não é vivido experiencialmente, è una notizia astratta. permanece uma notícia abstrata. Può essere una piccola emozione affettiva, Né? Pode até ter uma pequena moção afetiva, ma non reggerà la storia. mas não vai reger a história. E dove è stato portato Cristo? E onde Cristo foi levado? Nel deserto. No deserto. E che cosa è il deserto? E o que é o deserto? La prova. A provação, a prova. Israele è stato alla prova. lì. Né? Israel foi colocado à prova. I profeti erano alla prova. Os profetas foram colocados Per quanto à prova. tempo? Por quanto tempo? Numero 40. Número 40. 40 in Bibbia è il numero di una generazione, Né? 40 na Bíblia é o número de uma geração. dove uno può imparare qualcosa. Né? É o tempo onde alguém pode aprender algo. Vuol dire una vita Né? Quer dizer, uma vida. sarà la prova. Né? Uma vida vai ser a prova. E che cosa era provato Cristo? E em que coisa Cristo foi provado? Solo su un argomento, Né? Só sobre uma coisa. Ele foi sulla provado. figliolanza. Sobre a sua filiação. Se sei figlio di Dio, Se és filho de Deus,
tutta la vita di ogni battezzato avrà una lotta spirituale. né? Toda a vida do batizado vai ser em base a uma luta espiritual. Per mantenerci figli di Dio. Né? Essa luta para nos mantermos filhos de Deus. Ed è molto più facile essere religiosi. É muito mais fácil ser religioso. 3 volte al giorno pregare, Né? 3 vezes ao dia rezar, digiunare una volta o né? due, Jejuar uma vez ou duas, inginocchiarsi. ajoelhar-se. Tutto questo è molto più facile Né? Tudo isso é muito mais fácil. che essere figli, Né? É muito mais fácil do que ser filhos. fino a quando non si è figli. Né? Até o momento em que não se é verdadeiramente E filhos. quando si è figli, E quando nós formos filhos, capisci che quella è una schiavitù. nós então compreendemos que aquilo era uma escravidão. E che Paolo dice, Que, como Paulo dizia, questo è un altro Vangelo, esse é um outro evangelho, non quello che io vi annuncio. não aquele que eu o testemunho. Però chissà perché siamo tornati tanto innamorati di questo primo schema. Né? Mas né, quem sabe o porquê que nós voltamos a nos apaixonar tanto por aquele primeiro esquema, Dove di nuovo nasce la forma, né? Onde novamente surge a la forma, perfezione, perfeição, conquistare, né? Conquistar, raggiungere, alcançar, imitare, imitar, tutte cose così. né? Todas essas coisas. Tutto sulla forma, Tudo baseado na forma. tanto che la parola più importante del cristianesimo moderno Né? Tanto que a palavra mais importante do cristianismo moderno è la più eretica possibile. é a mais herética possível: Formazione. formação. Terribile. Né? Terrível. Questo è proprio paganesimo puro. Né? Isso é paganismo puro. Tanto è vero che Ignazio di Loyola, Né? Isso é tão verdade que Santo Inácio de Loyola, forse ultimo, né, talvez foi o último che ancora non usa questa que parolaccia, não usava esse palavrão, ma ancora usa la provazione. né? Mas Santo Inácio usava ainda a provação. Perché? Perché il cristiano non sta nella formazione, Por quê? Porque o cristão não está na formação, ma nella provazione. mas na provação. E la provazione non è artificiale, Né? E uma provação não é artificial. è reale. É real. E San Giovanni di Kronstadt, un grande parroco santo russo, Né? São João de Kronstadt, um grande pároco russo, dice ci sono quelli che stanno inventando le prove, ele dizia: existem aqueles que estão inventando as provas, ma questo fa il demonio. mas isto faz o demônio. Bastano le prove di ogni giorno, Já bastam as provas de cada dia, il peso di ogni giornata, o peso de cada jornada, la vita normale a vida normal che ti mette alla prova. que nos coloca à prova. Sei libero come figlio Como filhos nós somos livres, o ci tieni a te stesso ou ficamos apegados a nós mesmos, e vuoi realizzarti né? E quer realizar, anche religiosamente. né? Até mesmo religiosamente. Anche la religione mi viene bene Até a religião, né? Até na religião tem um bom resultado per affermarmi. para afirmar a mim mesmo. Ecco, mi sembrava che questo si potrebbe dire a partire delle fonti battesimali. Né? Era isso que me parecia que que era possível dizer a partir das fontes batismais. È la vita stessa che diventa la manifestazione che siamo figli. Né? É a vida mesma, a vida em si, que se torna manifestação de que nós somos filhos. E se non sei, è inutile. Né? E se você não é, é inútil. Ma noi siamo sempre tentati di fare qualcosa, prendiamo un altro colore stupido, di fare qualcosa per Dio. Né? Nós somos sempre tentados a fazer alguma coisa para Deus. Almeno un sacrificio, Nem que seja um sacrifício, almeno un'Ave Maria, né? Nem que seja uma Ave Maria, almeno rinuncia a un bicchiere di cognac. né? Nem que seja renunciar a um copinho de conhaque. Che stupido. Que estupidez. Dio non vuole nessun sacrificio. Deus não quer nenhum sacrifício. Ha dato il suo figlio per Ele sacrificio. deu o seu filho como sacrifício. E quando viene uno davanti a Cristo, E quando alguém chega diante de Cristo, Marco 10 per esempio, né, Marcos capítulo 10, por exemplo, cosa devo fare o que eu devo fazer, per ereditare la vita eterna? né, para ter por herança a vida eterna? È proprio un religioso.
Isso é exatamente um religioso. Sembra un cattolico perfetto. Né? Parece um católico perfeito. La novena, A novena, seconda novena, né? A segunda novena, quaresima, terza. a quaresima. Che cosa a devo quaresima- fare? Quaresima. Per chi? Per Dio. E o que eu tenho que fazer? Para quem? Para Deus. Che poi, quando io morirò, Que depois, quando eu morrer, Dio sarà buono con me. Deus vai ser bom comigo. A causa di Né? Porque gelato rinunciato. eu renunciei ao sorvete, Conhaque renunciei ao Che conhaque. stupido, veramente stupido proprio. Tanto che Cristo lo guarda, Cristo olha, é tão estúpido que Cristo olha para ele dice ma come si può essere e così? diz: mas como é que você pode ser assim? Se ogni contadino Né? Se todos os contadini que trabalham na roça, gente, ogni contadino, isso, os agricultores, ecco, paesano, sim, sim, né? Se todos os agricultores, sanno che per essere eredi todos sabem que para ser herdeiros non bisogna fare niente, não precisa fazer nada, dimostrare che sei figlio. né? Só precisa demonstrar que você é filho E basta. e basta. Che bello questo. È troppo bello il cristianesimo. Né? É muito belo. Oh Dio. Chi si è inventato questi seminari pomeridiani? Io penso che era Tiago, padre Tiago. quem é que inventou esses seminários no período da tarde? Quem foi? O sarà Carlos o sarà lui. Tiago. Che roba da male. L'importante è che sono figli. L'importante è che sono figli di Dio. Io direi che facciamo ancora qualche cosetta, magari rispondendo a qualche domanda, o se adesso viene qualche altra domanda. Se as demandas que chegaram, o pessoal que estava até aqui na sala antes, eu já tinha até lido apresentado para ele, né, para ele poder tentar incluir alguma coisa já, como por exemplo, o que fazer. Tem muitas perguntas relacionadas também ao fazer, né? Acho que o conteúdo dessa palestra agora já deu muitas respostas também sobre o que fazer, né, para poder comunicar essa vida nova. Mas retomando algumas questões. Sobre a unção, a doppia unzione si parlerà domani, no? Sì, questo Maria domani c'è. Amanhã, né, tem uma pergunta aqui sobre a dupla unção, né? Amanhã a Maria vai falar sobre ela. C'è questa domanda qua, né? Cosa fare perché l'arte sacra possa esprimere una teologia viva, no? Allora, abbiamo parlato di questa teologia del barroco, da questa parte. Sì. Né? Como que a arte, então, pode fazer para deixar aquele esquema e tentar exprimir esse esquema? Né? Uma pergunta aqui do diácono Arnóbio Verde. Ma quando sono stato chiamato da Giovanni Paolo II a fare la Cappella Redemptoris Mater, Quando o Papa João Paulo II me chamou para fazer a Capella Redemptoris Mater, e poi quando l'ho compiuto, e aí quando eu terminei, il padre generale o superior geral, Collenbach, di beata memoria, né, o padre Collenbach, de beata memória, mi disse: non ho coraggio di chiederla qualche altra cosa che dedicarsi all'arte. o padre disse para mim: eu não tenho coragem de pedir para você uma outra coisa que não seja dedicação à arte. E padre Spidlik, mio grande padre spirituale che ho seguito per 30 anni, Né? E o padre Spidlik, que foi o grande padre espiritual que ele seguiu por 30 anos, grande teologo, cardinale diventato, grande teólogo, se tornou cardeal. lui mi ha detto: vedi Marco, se vuoi fare qualcosa per l'arte nella Chiesa, Padre Spidlik disse para mim, então, veja Marco, se você quiser fazer algo pela arte na igreja, non devi occuparti dell'arte, você não tem que se ocupar de arte, ma degli artisti. mas dos artistas. E questo è vero. Né? Isso é verdade. Io quando finivo la Redemptoris Mater, Quando eu estava terminando a Redemptoris Mater, e siamo nel 1999, né, e ali era mais ou menos 1999, io già sapevo come devono essere i volti e le figure, né, eu ali já sabia como deveriam ser os rostos e as figuras, ma io non ero in grado ancora di farli. mas eu ainda não era capaz de fazê-los. Perché?
Perché la mia vita ancora non era a quel livello. Por quê? Porque a minha vida ainda não estava naquele nível. Allora veramente ho capito che l'arte non è cosmetica, Né? Ali eu entendi de verdade que a arte não é cosmética. deve esprimere la verità. Né? A arte precisa exprimir a verdade. Ma se io voglio esprimere la vita la devo avere. Né? E se eu quero, então, exprimir a vida, eu preciso tê-la. E allora proprio come facevano antichi monaci, E então, justamente como faziam os antigos monges. viene un ragazzo per imparare l'affresco, Né? Chega ali um rapaz que quer aprender a técnica de afresco, e questo ragazzo porta pennelli, colori, tutto entusiasta, domani cominciamo. né? O rapaz chega ali com pincéis, cores, tintas e diz: amanhã a gente começa. E il padre prende tutti i pennelli, i colori e li chiude in un armadio. Né? Então aí o monge lá, o superior pega tudo isso, o pincel, as cores e tranca dentro de um armário E mette la chiave in tasca. e coloca a chave no seu bolso. E il ragazzo, E o rapaz fica: e come? né? Mas Quando como cominciamo? assim? Quando é que a gente começa? Subito. Imediatamente. Prima iniziazione alla vita. Né? A primeira iniciação à vida. Antes, a iniciação à vida. Quando avrai la vita, Quando você terá a vida, allora verrà da sola fuori então ela vai vir para fora sozinha e troverà la strada, e vai encontrar a estrada, troverà il linguaggio, né? Vai encontrar a linguagem, ma deve essere gravido, né? Mas você precisa estar grávido, prenho, se no non succederà niente. senão não vai acontecer nada. E adesso che sono passati tanti anni, E agora que já se passaram tantos anos, penso che artisti, anche quando abbiamo lavorato qui, eu penso que os artistas, também quando nós trabalhamos aqui, chi ci ha visti lavorare né? Quem nos viu trabalhar può testimoniare pode dar testemunho, che si vede una chiesa viva né? Que se vê ali uma igreja viva, e da quella chiesa può nascere qualcosa, né? E daquela igreja viva pode nascer algo. perché non facciamo l'altro che far vedere il dono che abbiamo ricevuto. Por quê? Porque a gente não faz outra coisa senão mostrar o dom que nós recebemos. E se non abbiamo il dono, E se nós não tivéssemos recebido um dom, cerchiamo di farlo noi, né? Nós procuramos fazê-lo nós mesmos. ma quello è la cosmetica. Isso é cosmética, Adesso con tutto il rispetto per le sante donne, né? Com todo respeito às santas mulheres, ma quando studiavo all'Accademia di Belle Arti né? Quando eu estudava a Academia de Belas Artes, ho fatto 4 semestri di stilismo, eu di fiz moda, 4 semestres de estilismo, de moda. e professore, che era un grande pagano, O professor, que era um grande pagão, ma un grande stilista mas italiano, um grande estilista italiano, diceva: io mi auguro che le donne amino cosmetica, ele dizia: né, faço votos de que as mulheres amem a cosmética, perché così il nostro lavoro avrà successo, porque assim o nosso trabalho vai alcançar il sucesso. mercato sarà O aperto, mercado vai estar aberto, ma per desiderare la cosmetica mas para desejar a cosmética, bisogna che loro percepiscono se stesse, é necessário que elas percebam a si mesmas, non quello che vorrebbero essere, não como aquilo que elas gostariam de ser, perché la cosmetica fa vedere que a cosmética mostra. che io vorrei apparire diverso di quello che sono. A cosmética mostra que eu gostaria de aparecer de modo diverso daquilo que eu sou. Allora io ho imparato bene questo. E isso eu aprendi bem ali. Dico, l'arte non deve essere E cosmetica. aí eu aprendi, a arte não deve ser cosmética. Dove è il problema del barocco Onde está o problema do barroco o del Rinascimento? ou do renascimento? Non è l'arte è geniale, O problema não é na arte, a arte é Geniale. genial, genial. è che è inconsistente il O contenuto, problema é que o conteúdo é inconsistente. perché il linguaggio non lo regge, Porque a linguagem não rege, não perché sustenta. una prospettiva solo ideal pensata Né? Porque uma perspectiva que é só pensada idealmente, otticamente percepita Eh. come prospettiva
uma perspectiva percebida oticamente como tal, come apertura, né, como abertura, ma inconsistente come apertura, mas ela é inconsistente como abertura. non può stare dentro il corpo di Cristo. Ela não pode estar dentro do corpo de Cristo, Perché dentro il corpo di Cristo porque dentro do corpo de non c'è Cristo nessuna illusione, não existe ilusão alguma. è solo la verità. Existe somente a verdade. La Chiesa non può sembrare dall'esterno gotica e dentro barocca. A igreja não pode parecer gótica de fora e barroca de dentro. Non può, Não pode. non può essere cosmetica. Né? Não pode ser uma igreja cosmética. Anzi, una volta abbiamo finito un mosaico Né? Uma vez nós terminamos um mosaico, e tutti i santi giorni andavamo a prendere un cappuccino in un bar di fronte alla chiesa. né? E todo santo dia a gente ia tomar um cappuccino na cafeteria que tinha diante da igreja. E il vescovo dice: E aí o bispo disse, se riuscirete a portare quel barista o bispo disse, se vocês conseguirem trazer aquele moço que faz o cappuccino in chiesa sarà un miracolo, na igreja, vai ser um milagre, perché mai ha messo piede in porque chiesa. ele nunca colocou os pés aqui. Allora io ogni giorno lo stuzzicavo un po'. E então todo dia eu ia lá e espetava ele um pouquinho. Era un uomo di 130 kg. Né? Era um homem grande, de 130 quilos. Allora un giorno è venuto. E um dia ele veio, Dico, eu il pensei, miracolo. que milagre! Lui viene e sta alla porta. Ele veio, ficou na E guarda un porta. po'. Io vado, lo prendo, ma è una massa, no? Allora Né? Eu fui até ele, tomei, mas ele era grande, uma massa. porto dentro, dico, ma guarda un po'. Trouxe ele questo. dentro da igreja, comecei a mostrar, olha, Dice, olha basta, aqui. basta, basta. È uscito. E ele já basta, saiu. Ultimo giorno mi dice, No último dia ele me disse, offro oggi io tutto, hoje o café é por minha conta. anche il pranzo, Até o almoço. ma una cosa non mi piace. Mas uma coisa eu não gosto. Voi sarete grandi geni, Vocês podem ser grandes gênios, ma una cosa non mi piace. mas uma coisa eu não gosto. Beh, dico, speriamo che è un dettaglio. Eu pensei, né, espero que seja de um detalhe. Dice, è il faccia di Cristo. Ele disse, eu não gosto do rosto de Cristo. Oh Madonna, dico, questa è la cosa Eu fondamentale. pensei, oh meu Deus, é a coisa fundamental. Abbiamo sbagliato quella, è finita. Se a gente errou aquilo ali, tá tudo acabado. Allora, dico, perché non piace? E eu perguntei, por que você não gosta? Dice, troppo magro. Trova magro, muito magro. Perché lui era macedonico. Però in Italia c'è la grande libertà della parola. Né? Na Itália, brincar com as coisas assim é muito livre, é muito tranquilo brincar. Dico, vedi, tu mi capirai. E eu falei para ele assim, olha, você vai me entender. Vedi, tu c'hai un po' di ciccia. Falei para ele, olha, você tem tem umas gordurinhas aqui. Dice, e faccio di tutto per perderla. E ele respondeu, e eu faço de tudo para perder essa E não gordurinha. riesco. E não consigo. Dico, hai sbagliato, dottoressa del dieta. Aí eu falei, então você errou de nutricionista. Un giorno verrà una malattia, Um dia vai chegar uma doença dimigrerai velocemente. e aí você vai emagrecer rapidinho. Si fa molto serio. Aí ele ficou muito sério. Dico, sì, capita a tutti. Né? E eu falei, ué, acontece com todo mundo. E dico, adesso tu capirai. Aí eu disse para ele, agora você vai entender. Faccio un Cristo come te. Eu faço um Cristo como você, Sai che noi cattolici crediamo che noi siamo corpo di Cristo. e você sabe que nós católicos acreditamos que nós somos corpo de Cristo. Dice, sì, ho sentito da catechismo da piccolo. E ele respondeu, sim, eu já escutei isso no catecismo quando eu era criança. Dico, vedi, e lo prendo, è un braccio pieno di ciccia. Aí eu disse para ele, segurando no braço dele, cheio assim, de Dico, gordura, vedi, adesso tu, Mario, sei proprio questa parte del corpo di Cristo. eu disse para ele, então você, Mário, você é justamente essa parte aqui ó, do corpo de Cristo. Poi Cristo dimagrisce E depois, Cristo emagrece e Mario non c'è più. e Mário não tem mais. Ho capito, dice. Aí ele disse, entendi. In Cristo può essere solo la carne, Aí ele falou, em Cristo pode existir somente a carne, niente grasso. nada de gordura. Solo noi. Somente nós. Non si può sciogliere niente. Nada se pode dissolver. Perché se qualcosa si scioglie Porque se algo se dissolve, e io sono proprio quello, e eu sou exatamente aquilo, non sono più in eu Cristo. não estou mais em Cristo. Dico, bravo, Ele dizendo, aí eu disse, que bom, muito bem, bravo, vedi, così si muito fa. bem, é isso mesmo. In Cristo deve essere solo la verità. Né? Em Cristo pode estar somente a verdade. E la verità è quella che si vive. E a verdade é aquilo que nós vivemos, aquilo que se Io vive. tante volte dico agli artisti, Tantas vezes eu digo aos artistas,
Noi siamo chiamati a mettere l'amore in ciò che facciamo, Nós somos chamados a colocar o amor naquilo que nós fazemos. perché se non c'è l'amore è tutto morto. Por quê? Porque se não existe amor ali, é tudo E morto. come lo metterete? E como é que vocês vão colocar amor ali? Io lavoro e mi concentro Né? Eu trabalho, me e concentro, dico Ave Maria piena di grazia, né? E começo a rezar, faccio tutto il rosario né? Rezo o rosário inteiro. affinché il mio amore passasse in queste pietre. Eu rezo para que o meu amor passe àquelas pedras. Il mosaico sarà terrificante O mosaico vai ser horrível, perché sarà fatto da 15 individui porque o mosaico vai ser feito por 15 pessoas, religiosi, religiosos, ma morti. mas mortos. Non esiste l'amore Não existe o amor, se non quello che noi viviamo. senão o amor que nós vivemos. Che tu vivi con la tua moglie, O amor que você vive com a sua Com i esposa, tuoi figli, com os teus filhos, amici, teus amigos, con me che lavori ogni giorno. né? Comigo, com quem trabalhas todo dia. È solo questo amore. Somente isso é amor. Se questo riesce a entrare lì, Se isto consegue entrar ali na obra, l'opera sarà abitata da Dio. a obra vai ser habitada por Deus. Perché dove la carità lì c'è Dio. Porque onde há caridade, onde há amor, ali está Deus. Perciò io penso che per uscire fuori dell'impasse dove ci troviamo, Né? Eu penso então que para a gente fugir dessa situação na qual nós nos encontramos, è importante lavorare per la Chiesa, nella Chiesa, é importante, sulla Chiesa. é importante trabalhar na igreja, para a igreja, sobre a igreja. Quando la vita c'è si manifesterà. Quando a vida ali houver e estiver, ela vai se manifestar. Tutti questi progetti di inculturazione fatta a tavolino non ci credo niente. Né? Nesses projetos de enculturação que se faz, mas reunidos assim, ó, sobre uma mesa, eu não acredito em nada disso. Non credo niente a questo. Não acredito nisso. Io credo solo nella gravidanza. Eu acredito é na gravidez. Chi è gravido partorisce. Quem está grávido dá à luz, chega ao parto. E poi la memoria, vedete, come diceva Maria stamattina, non si può conoscere solo gli ultimi 4 secoli. E outro aspecto importante é a memória, né? Como a Maria dizia esta manhã, não se pode conhecer somente os 4 últimos séculos. Proprio voi brasiliani avete avuto un uomo straordinario, Né? Vocês brasileiros, vocês tiveram um homem extraordinário, che ho parlato di lui già a Curitiba né? Eu falei sobre ele em Curitiba, e che testimonia questo, né? E que testemunho foi ele, Claudio Pastro, né? Cláudio Pastra, che ha capito che non si può andare avanti se non con la memoria. né? Cláudio Pastro entendeu que não dá para a gente ir adiante senão com a memória, È la memoria del futuro. né? A memória do futuro. Sì, sì, bello, bello, bravi. Mi vengono tante tentazioni. Muitas tentações vêm a mim nesse momento. Prima di andare via, vi racconterò un'esperienza, ma non oggi, oggi è il primo giorno. Ele diz que antes de ir embora, eu quero contar para vocês uma experiência, mas não hoje, hoje é o primeiro dia. Come abbiamo fatto 1000 metri quadrati Como nós fizemos 1000 metros quadrados di pittura a secco sul gesso de pintura a seco, né, no gesso, con una squadra di artisti com um time de artistas, di cui nessuno ha mai fatto niente. do qual Sul gesso. ninguém tinha trabalhado sobre o gesso, Ed era la volta. né? E era uma curva, Questa esperienza fa vedere che se artisti sono cristiani, né? Essa experiência ali me mostra que se os artistas são cristãos, credenti, né, fiéis, que têm fé, è un miracolo vivente. né? Isso é um milagre vivente. E i frati minori francescani E os freis franciscanos menores, per me rimangono monumento della fede, né, para mim eles permanecem como um monumento da fé, perché si sono totalmente fidati porque eles se confiaram totalmente senza vedere un metro quadrato fatto. sem ver 1 metro quadrado já pronto, Ma questo un giorno vi racconto. né? Mas um dia eu conto isso com detalhes. Magari domani pomeriggio, quando Maria finisce i testi siriaci. Allora, tem algumas perguntas aqui que tocaram também na questão
do bispo, Dom Carlos também até pode se manifestar, né? Por que nossos bispos não são mais os primeiros liturgos e catequistas das nossas dioceses, né? E se deixam vencer aí pelo modismo, pela moda? Questa domanda non sono in grado di rispondere, perché sennò sarei vescovo di Roma. Però essa pergunta eu não tenho capacidade de responder, porque senão eu seria bispo de Roma. Però devo dire una cosa prima del vescovo, perché dopo vescovo non si può parlare. Mas antes ele tem que dizer uma coisa sobre o bispo, porque depois do bispo ele não pode falar. Vedete, torneremo a questo. Né? Vejam só, a gente vai voltar sobre isso. Torneremo. Ma adesso siamo ancora nel modulo un po' difficile. Nesse momento, a gente ainda está nessa modalidade ainda um pouco difícil. Però quando diminuirà l'apparato amministrativo, mas quando o aparato, o sistema administrativo, e la storia ci aiuta, e a história nos ajuda, perché tutto diminuisce, né? Porque tudo vai diminuindo. il vescovo tornerà a essere padre e pastore. Né? O bispo vai tornar a ser pai e pastor. E sarà il discernimento per la chiesa locale. Né? O bispo vai voltar a ser o discernimento da igreja local. Ma si è passato questo passaggio del complesso di inferiorità. Né? Mas nós passamos por aquela passagem do complexo de inferioridade, dove il vescovo si sentiva non competente, né? Onde o bispo se sentia não competente, e si fidava delle commissioni. Né? E aí ele se confiava às comissões. Avete qui davanti a voi un uomo che ha passato tante commissioni. Né? Vocês têm aqui diante de vocês alguém que passou por tantas comissões. Mamma mia, ho fatto 170 chiese. Né? Eu fiz 170 igrejas. E sempre commissioni. E todo lugar comissão. È una solenne mafia. É uma máfia solene. Di commissione ni hablar, neanche parliamo. Né? Nem vamos falar dessas comissões. I vescovi sono vittime di queste cose. E os bispos permanecem tantas vezes vítimas dessas Però coisas. devo spezzare una lancia, Né? Mas preciso dizer alguma coisa a favore del Brasile. Né? A favor do Brasil. Ma non perché sto parlando in Brasile. Mas não porque eu estou falando aqui no Brasil. Da un anno sto parlando dappertutto questo. Né? Eu já estou dizendo isso já há mais de um ano em todo lugar que eu vou. Una commissione Uma comissão. mi ha veramente commosso. Uma comissão me comoveu de Per verdade. la serietà ecclesiale e professionale. Né? Me comoveu pela seriedade eclesial e profissional. E quella di Aparecida. É a comissão de Aparecida. Madonna. Veramente. Impressionante. Dopo tante commissioni che ho visto. Né? Depois de tantas comissões, impressionante. Perché già quando so che vado alla commissione è come se andassi a prendere il cappuccino. Né? Porque quando eu já sei que tenho que andar numa comissão, é como se eu estivesse indo tomar um cappuccino. Perché si sa già che è tutta una mafia. A gente já sabe que ali é tudo uma máfia. Mentre lì ascoltavo come parlavano, ho detto, oh, E ali não, ali eu escutava como eles falavam e pensei, ó. e anche il vescovo che era lì Né? E até o bispo que estava ali non era una vittima della commissione, não era uma vítima da comissão, ma era un vescovo. né? Mas era um bispo. Interessante. Era un po' preoccupato per la cattedra del vescovo. Estava um pouquinho preocupado com a cátedra do bispo. Perché Pastro l'ha messo in qualche parte che non gli piace. Né? Però, Porque o pastor colocou ali num lugar que não gostava muito. però è interessante, molto bello. Dom Carlo. Muito bem, gostei, tá? O Padre Marcos, vale la pena tu raccontare quel fatto di quel vescovo di una delle diocesi dell'Est che aveva una commissione che ha messo tutti a tacere e così via. Ti ricordi che Sì, come no. tu Proprio sul battistero si parlava. l'hai raccontato a Curitiba, quelli che c'erano, per quelli che non c'erano vale la pena raccontare. Sì. A este respeito,
vocês conhecem o número 107 da CNBB sobre a iniciação na vida cristã. Na hora de escrever aquele documento, saiu exatamente a questão que o bispo volte a ser um mistagogo na sua igreja. Está lá no documento. Vocês leram atentamente, não na última parte, no último capítulo, não lembro mais o número, mas o bispo tem que voltar a ser o catequeta ou mistagogo na sua diocese. Instigado por este documento, ele certamente tem que começar, não? Então, já o ano passado, este ano, é o terceiro ano, quando começa a quaresma, eu vou fazendo as catequeses mistagógicas para os catecúmenos que vão receber o batismo na vigília pascal. É uma experiência muito, muito interessante. Primeiro, porque na noite de celebrar o batismo já conheço um por um, tá? Porque a gente faz um caminho com eles, a gente vai vendo passo a passo. E esta catequese mistagógica nós aqui fizemos a partir exatamente da própria catedral, não? A catedral foi pensada como um lugar mistagógico, por isso a gente começa fora da porta, lá a ovelha que está presa pela serpente, e assim por diante, não? Até chegar ao útero. Todas estas coisas que o padre Marcos falou hoje, não? Eles vão refletindo ao longo da quaresma e também depois da Páscoa. E a gente percebe a atenção como que é uma descoberta, não? Porque talvez o processo também de iniciação na vida cristã, se ele não envolve todos estes elementos mistagógicos, fica uma coisa meio fria, não? E é interessante, nem todos aqueles que são batizados na noite de Páscoa depois dão prova de continuar este combate, não? Que, como eu falava, não? Na verdade, um tem que mostrar que ele recebeu uma vida nova. Mas eu tenho aqui na mente alguns dos que foram batizados o ano passado, este ano, e ver como, de fato, a vida deles faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Eles têm muito mais entusiasmo do que os que são católicos há 30, 40, 50 anos, têm um espírito de prontidão de serviço, sabem renunciar. É muito bonito ver este entusiasmo destes que passaram por todo um processo de adultos, né? É muito bonito. E assim, acho que nós, bispos, temos que, de fato, nos desprender de tantas coisas que os leigos podem fazer, tá? Certamente, deixa para os leigos fazer. Sobretudo, nos desprender de questão de administração. Porque o bispo, porque o padre tem que ficar administrando? Deixa fazer os leigos, não? O padre faça o padre seja, de fato, aquele que acompanha, que escuta, que as pessoas precisam disso, não? Então, esta presença no meio do povo de um padre, pastor, próximo, e que tem um grande amor pela palavra, isso faz uma grande diferença. Eu vejo que temos ainda muito para mudar, eu pessoalmente não tenho que mudar muito, mas acho que a nossa missão primeira é esta aqui, não? De poder ajudar as pessoas a descobrir a beleza de sua fé. Então, agora, você, Padre Marcos, pode falar, contar aquele fato lá a respeito, que acho que é interessante, que corresponde um pouquinho ao que ele vai dizendo a esta obra da catedral, tá? Aqui, depois lá no livro que espero amanhã nós vamos lançar, lá tem um pouquinho a história, não, da catedral. Tem engenheiros, tem arquitetos e tudo, mas antes de qualquer coisa a gente sentava, discutia e não sei o quê. Não, isso não tem nada a ver, esqueça, faça de novo, não é assim, sabe?
se um não tem claro o que é ser igreja, o que é ser cristão, não vai conseguir expressar a essência da fé. É por isso que este fato que o padre vai contar agora, eu acho que é muito importante. Si trattava della cattedrale ortodossa a Belgrado, Né? Esse fato se refere à Catedral Ortodoxa de Belgrado. è la più grande cattedrale ortodossa in Europa. Né? É a maior catedral ortodoxa na Europa. Adesso lo stanno finendo. Né? Agora ela está sendo terminada. E patriarca era precedente patriarca Pavle, O patriarca precedente era o patriarca Pavle, un piccolo uomo, diciamo 150 centimetri, né? Um homem baixinho de 1,5 metro, vecchio, monaco, idoso, tinha sido monge, viveva da solo, né? Tinha morado sozinho, non voleva né cuoche né nessuno, morava sozinho, não queria cozinheira, Era um ninguém. santo. Era um santo, una sceta, un uomo di Spirito Santo. né? Uma seta, um homem de Espírito Santo. E c'era la grande commissione dove si doveva decidere la iconografia dentro ultime cose dove sarà collocato uno o l'altro oggetto, eccetera. E ali então havia essa grande comissão que deveria decidir sobre a iconografia, onde seria colocado isso, aquilo outro, etc. Io avevo questa grande benedizione che penso che ha toccato poche persone dal 1054 e poi. Né? E eu vi aquilo como uma bênção, né, que tinha tocado também algumas pessoas do 1054, né, ano do cisma em diante. Perché ero membro esterno del Santo Sinodo Ortodosso Né? Serbo. E eu tive essa graça porque eu era um membro externo do Santo Sínodo Ortodoxo. E allora discussione comincia alle 9 di mattina, E ali começavam as discussões às 9 da manhã, grandi architetti, professori di architettura, grandes arquitetos, professores de arquitetura, grandi bisantologhi, Né? bisantologhi, grandes especialistas em período bizantino, tanti esperti. tantos, né, E especialistas. il patriarca era tutto il giorno lì, E o patriarca ali, zitto zitto, quietinho, quietinho, piccolo piccolo. né, pequenininho. Pomeriggio tardi, quando si andava a concludere, E aí no fim da tarde, quando já se estava caminhando para a conclusão, alza la mano, ele levantou a mão, silenzio, é aquele silêncio. patriarca. O patriarca vai falar, Dice, io ho ascoltato tutto il giorno, né? E aí ele disse: eu escutei vocês todo dia, sono tanto grato a Dio. né? Agradeço a Deus. Io sono piccolo uomo, Eu sou um homem pequeno. non sapevo che l'uomo può sapere tutte queste cose che voi sapete. Nem sabia que o ser humano pode saber tudo isso que vocês sabem. Tanta conoscenza, Tanto conhecimento. cose mai sentite. Coisas que eu nunca tinha Que ouvido. maravilha. Que maravilha. Io ho un rispetto, veramente siete mai visto niente Né? simile. Tenho um respeito grande por vocês, porque eu nunca tinha ouvido coisas desse tipo. Perciò vi ringrazio tanto. Né? Agradeço demais vocês. Secondo punto, E aí ele continuou, segundo ponto. stiamo lavorando sulla cattedrale. Né? Nós estamos trabalhando em uma E- catedral. Quella vi dico io cosa bisogna fare. Né? Nesta, eu que digo a vocês o que preciso fazer. Mi date un foglio, Né? Deem para mim uma folha aqui. una matita. Né? Um lápis. Dice, allora, cominciamo. Battesimo. E ele disse, então, vamos começar. Batismo. Per il battesimo ci vuole questo e questo e questo. Para o batismo é preciso disso, disso e disso. Ci vuole essere una processione almeno di 50 metri da qui a lì. A gente precisa de uma procissão pelo menos de 50 metros daqui até ali. Disegnato tutto. E desenhou ali. Mentre c'è la processione, Enquanto tem a procissão, bisogna vedere alla destra questo, alla sinistra questo. à direita precisa estar isto e à esquerda Arriviamo lì, precisa estar isso. c'è l'altare. A gente- Altare è così. Chegamos ali deve estar o altar precisa ser assim. Ha spiegato tutti i passi della liturgia. Né? O patriarca explicou todos os passos da liturgia. Allora dice, scusatemi, E aí disse, gente, peço desculpas, voi siete tanto saggi, vocês são tão sábios, saprete fare esattamente come ho detto. vocês vão saber fazer exatamente como eu disse para vocês. È veramente straordinario. Dice, voi avete tutta questa conoscenza, farete fare proprio Né? Ele così come ho diz, disegnato. vocês têm todo esse conhecimento, vocês vão com certeza saber do jeitinho aqui fazer do jeitinho que eu desenhei. Ma la cosa è grande.
Mas a coisa ali era grande. Quando Mosè ha ricevuto ordine da Dio di fare le tende, Quando Moisés recebeu a ordem de Deus de fazer as tendas, capitolo 25, 26, 27, 28 dell'Esodo, capítulo 25, 26, 27 do Êxodo, non ha cominciato con involucro, Moisés não começou com o invólucro, ma con l'arca dell'alleanza. ele começou com a Arca da Aliança. E quel patriarca piccolo E aquele patriarca ali ha detto a pequenininho, tutti gli architetti, né, ele disse a todos os arquitetos: avete già perso il treno, vocês já perderam o trem, avete già impostato, né? Vocês já pensaram numa coisa assim. ma l'inizio è sbagliato. Mas o início é errado. L'inizio è la liturgia, O início precisa ser a liturgia, è lo spazio e la registrazione della liturgia. né? O espaço é o registro da liturgia. Straordinaria questa esperienza, è stata Extraordinária essa veramente- experiência. anche né? molto Extraordinária. simpatico lui, veramente. Ah no, questo domanda si dà questo qui, questa è molto- Tem uma pergunta que, assim, em muitos lugares se tem a preocupação, né, de se apressar, né, lugares de culto, construindo barracões, né, e não se pensa exatamente na funcionalidade da celebração como se pensava nos tempos antigos. Nas instituições teológicas faltam cursos de história da arte, de arte sacra, apesar das orientações do magistério. Então, como na prática se pode concretizar uma formação sólida dos presbíteros, que depois serão os guardiões do sagrado? Sì. Beh, la formazione di presbiteri lasciamo alla provvidenza divina, perché è un capitolo molto problematico. Né? Provate a pensare che nell'Oriente cristiano ancora oggi Então, sobre essa questão final da formação dos presbíteros, né, a gente não vai entrar muito porque é só um milagre, né? E daí vocês pensam, ele está dizendo, imagina que ainda hoje no Oriente, è possibile studiare teologia solo attraverso le immagini. né, no Oriente até hoje só se estuda teologia através das imagens. E allora è chiaro che la nostra formazione è radicalmente concettuale Né? Na nossa formação, aqui ela é radicalmente conceitual. e perciò ha solo due estremi, E por isso ela fica entre dois extremos. o concettualismo astratto Né? Ou conceitualismo abstrato, o sentimentalismo lacrimogeno, ou sentimentalismo lacrimógeno. cioè queste due cose, no? Oppure Tommaso d'Aquino o Freud. Ou Tomás de insomma, Aquino ou Freud. insomma, qui in mezzo. Ma, e non esagero molto, Né? E eu não estou exagerando, não. ma per quanto riguarda invece la fretta di costruire, Né? E por quanto diz respeito a essa pressa de construir o lugar do culto, vedete stamattina Maria parlava di identità. vejam bem, hoje de manhã a Maria falava da identidade. Provate a pensare che i padri hanno considerato le pareti della Chiesa come autoritratto della Chiesa. Né? Imaginem que os padres consideravam as paredes da igreja como o autorretrato da igreja. E allora oggi si costruiscono le chiese Hoje, então, né, se constroem igrejas, che se sono autoritratto né, que são autorretratos. è da piangere veramente. É de chorar se a gente pensar nessas Perché igrejas como autorretratos. È proprio triste. É triste, Ma il motivo è problematico perché vedete né? Mas o motivo é problemático. la fretta non va mai assecondata se non nel caso di guerra. Né? Ele diz que a pressa, a gente nunca deve ceder à pressa, senão em um caso de guerra. Ma già i padri del deserto dicono Já os padres do deserto diziam: cosa è il peccato? o que é em que consiste o pecado? E la risposta è la fretta. E a resposta é na pressa. Cioè costruire la Chiesa in pochi anni Ou seja, construir uma igreja em poucos anos, è praticamente già in se stesso chiaro che sarà uno sbaglio. né, é praticamente já em si mesmo um erro. Siccome la Chiesa non è casa di Dio, Né? Assim como a igreja não é casa de Deus,
ma è casa di tutti noi. né? Mas é casa de todos nós. E sto citando Giovanni E eu Crisostomo. estou citando São João Crisóstomo, San Giovanni Crisostomo. né? São João Crisóstomo. Già il fatto che noi consideriamo la Chiesa come casa di Dio Né? Já é o fato que nós consideramos a igreja como casa de Deus è problematico, é problemático. ma è casa di tutti noi, Mas é casa de todos nós. è casa del corpo di É Cristo. casa do corpo de Cristo. Non è possibile che le persone non partecipino a questa costruzione, Não é possível que as pessoas não participem desta construção. perché noi siamo le pietre vive di questa casa. Porque nós somos as pedras vivas desta casa. È impossibile che io non lascio la mia impronta. Né? É impossível que eu não deixe ali a minha impressão digital. Allora si tratta di un coinvolgimento della Chiesa. Né? Se trata então ali de um envolvimento da igreja. E se si tratta di una Chiesa grande, Né? Se trata de uma igreja è grande, necessariamente alcune generazioni. né? Vão ser necessárias algumas gerações. Deve essere un processo, Né? É preciso que seja um processo. perché la Chiesa deve alla fine esprimere la comunità. Porque a igreja precisa, no fim das contas, exprimir a comunidade. A Bologna, in Italia, Em Bologna, na Itália, una delle parrocchie più vive. né, uma das paróquias mais vivas. Pensate, ogni giorno hanno più di 200 pranzi di carità. Olha, né, todo dia eles oferecem mais de 200 almoços como caridade. Tutte preparate dai E parrocchiani. tudo é preparado pelos paroquianos. Una parrocchia straordinaria. Il parroco viene da me e dice: O pároco dessa paróquia chegou para mim e disse: noi vogliamo finire la nuova chiesa Nos- che è rimasta non finita. né, a gente quer terminar a igreja nova que ficou sem terminar. Cosa ci consigli? O que o senhor nos aconselha? Quando ho visto la parrocchia, Quando eu vi a paróquia, aveva una messa con pieno di gente, né, eles tinham uma missa ali cheia de gente. ho detto l'unico modo Eu disse para eles: a única finire maneira questa chiesa para terminar essa igreja, che riusciamo a spostare ciò che voi siete sulle pareti. né, é se a gente conseguisse deslocar aquilo que vocês são para as paredes, Che questo diventa espressione di una chiesa viva, né, que essas paredes se tornem expressão de uma igreja viva, che fa vedere che cosa si vive. né, que se mostre ali o que é vivido. Ma questo ci chiede il tempo. Mas isso nos requer tempo. Erano 8 anni di preparazione Então foram 8 anos de preparação, affinché i parrocchiani né, para que os paroquianos, facciano il link né, pudessem fazer a relação tra la vita e le pareti. entre a vida deles e as paredes. È cambiato persino il modo delle case dei parrocchiani, Né? Isso transformou até o modo das casas dos paroquianos. perché i parrocchiani hanno capito che nelle loro case Né? Porque os paroquianos entenderam que nas le suas pareti casas devono respirare as paredes precisavam il respirar, sacramento del matrimonio. respirar o sacramento do matrimônio. Quando io entro in vostra casa, Né? Quando eu entro na casa de io vocês, devo leggere eu preciso ler chi siete, quem vocês são. io devo sentire addosso. Né? Eu devo sentir Chi concretamente quem vocês são. E loro hanno capito che questo deve essere la Chiesa. E eles entenderam ali que Mas isso ci deve vuole ser a tempo. igreja. Mas é necessário tempo. Solo che adesso non è più tempo per grandi chiese. Né? Mas nesse momento agora não é um tempo para grandes igrejas. In Germania non so quante migliaia di chiese in 8 anni in disuso. Né? Na Alemanha, nos últimos anos, não sei quantas milhares de igrejas estão em desuso. Adesso c'è un grande momento. C'è un grande momento adesso E nesse momento tem um grande aumento. di fare chiese piccole Né? Um aumento em fazer igrejas pequenas. a misura della comunità ecclesiale, Igrejas na medida da comunidade eclesial. ma fatta come Dio comanda. Mas feitas como Deus manda. Cioè piccoli gioielli Né? Ou seja, pequenas joias. di liturgia, Pequenas joias de dove la liturgia, struttura stessa dice tutto chi siamo. né? Onde a estrutura mesma diz tudo aquilo que nós somos. Guarda che ho visto delle cose che stanno nascendo adesso in giro per il mondo, Né? Eu tenho visto coisas que estão nascendo agora ao redor do mundo, straordinarie, extraordinárias. piccole cose, Pequenas coisas, ma impeccabili. mas impecáveis. Le due tende, Né? As duas tendas, santuario e l'umanità, né? O santuário e a humanidade, l'altare è il posto giusto, né? O altar no lugar certo, il battistero è il posto o giusto. batistério no lugar certo. Cose piccole dove ognuno
si sente, ecco, questo siamo. né? Coisas pequenas onde cada se sente, olha, isso, aqui nós somos, nós Io estamos. penso che è un momento molto favorevole in questo. Né? Eu acredito que esse seja um tempo muito favorável. Purtroppo la gente è preoccupata come difendersi, Infelizmente, as pessoas estão preocupadas em como defender-se. ma la cosa più stupida è che noi difendiamo la Chiesa, Mas a coisa mais absurda, estúpida, é que nós defendemos a igreja. capisci? È il Signore che ci difende. É o Senhor quem nos defende. Io vado a difendere Cristo. Eu vou defender Cristo. Ha provato Pietro, Né? Pedro tentou ma ha defender sbagliato Cristo, la testa, ha preso un orecchio. né? Mas ele errou a cabeça e pegou uma orelha. Ti immagini, andiamo noi a difendere Né? Cristo, Vocês imaginam? Vamos nós defender Cristo. neanche per sogno. Né? È il momento della creatività. Nem em sonho. E estamos no momento da criatividade. Perciò io penso quando sono un po' di cristiani insieme, Por isso que eu penso que quando alguns cristãos estão juntos, proprio adesso, recentemente, né? Exatamente agora, In recentemente, una casa, em uma casa, non dico la città perché queste cose girano, né? Não domani. vou dizer a cidade porque essas coisas giram. Abbiamo finito dentro la casa A gente terminou dentro Privata. da casa, de uma casa privada, uno spazio liturgico, um espaço litúrgico, perché lì si trova una chiesa. porque ali se encontra uma igreja. Questo sarà il futuro. Esse será o futuro. E lì è perfetto. Pensi alla catechesi, che bella. Né? Imagina, vocês imaginam ali que bonita é a catequese. Finalmente catechesi fuori dalla scuola. Né? Finalmente a catequese fora da escola. Catechesi non è la scuola, Né? A catequese que não é numa è escola. elaborazione di una A visione, catequese é como elaboração De uma de síntese uma visão, de uma della síntese, vita, delle cose. uma síntese da vida e das coisas. deve essere nell'ambiente della vita, Uma catequese assim deve ser no ambiente da vida, non con banchi di scuola. não com mesas, carteiras de escola. Catechesi significa anche insegnare ai bambini a andare al supermercato, Catequese significa também ensinar as crianças a ir ao supermercado, insegnare da dove vengono i soldi. ensiná-los de onde vem o dinheiro, In una scuola cattolica, né? Em uma escola católica, no? Ai bambini, da dove vengono i soldi? pergunta às crianças, de onde vem o dinheiro? Dal bancomat. Né? Do caixa eletrônico, do cartão de crédito. Fallimento totale dell'educazione sia familiare che scolastica. Esse é um falimento total da educação, tanto familiar quanto escolar. È un grande momento storico. É um grande Bellissimo. momento histórico.